Nós temos hoje aqui o prazer de receber o Luiz Roberto Barcelos, que está aqui, foi gentilmente atendeu ao nosso convite. Eu agradeço muito pela disponibilidade, a boa vontade dele de vir nos atender nessa primeira reunião, fazendo para nós um panorama geral da fruticultura no Brasil. O Luiz Roberto, que é presidente da Abrafrutas, que é a entidade nacional, especialmente que cuida da exportação de produtos da fruticultura. Hoje nós temos na CNA um grupo de entidades reunidas que formam um fórum ou um conselho especial da agricultura brasileira. E Luiz Roberto faz parte desse conselho como representante do setor de frutas. Como lá dentro, então, hoje temos essas 12 entidades, todas representantes dos setores brasileiros, para que a gente tenha uma unidade na colocação das nossas reivindicações ao nível federal. Então, lá dentro estão Sociedade Rural Brasileira de São Paulo, a ABAG, como é que ela chama? Sociedade Nacional de Agricultura do Rio de Janeiro, Conselho Nacional do Café, Silas Brasileiro, e essas associações de produtos, a ProSoja, a do milho, a do algodão, enfim, são as associações todas que congregam conosco lá, e Luiz Roberto está nesse grupo conosco. Ele é presidente também da comissão lá da Câmara Setorial do Ministério da Agricultura, e interessante que eu estava conversando com ele aqui, Luiz Roberto originalmente é advogado em São Paulo, depois entusiasmou, virou fruticultor. É sócio fundador da Agrícola Famosa, que é o empreendimento deles lá no Nordeste, um dos maiores exportadores de fruta do Brasil, se não o maior, trabalhando com melão, que é um dos maiores produtores do mundo de melão. Melancia, mamão, banana, maracujá e também aspargos. Ele trabalha atualmente em Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí, e já está consultando também Alagoas. Trabalha hoje ao redor de 9.000 hectares irrigados por gotejamento, já esse empreendimento deles já está funcionando há 21 anos. Portanto, é uma pessoa bastante conhecedora desse setor, que certamente nos dará aí uma visão geral, um panorama de como andam essas coisas. Eu, particularmente, digo para vocês que eu tenho muita esperança com a questão de frutas em Minas Gerais. Representa para nós mais uma diversificação da nossa economia agrícola, que eu sempre ressalto que é uma das características fortes do agronegócio mineiro, é a diversificação de produtos que ele tem. E isso nos dá uma menor incidência de risco, porque, evidentemente, quando tem um setor que não está lá muito bom, outros estão funcionando, então a gente tem uma certa solidez que vem mostrando aí ao longo do tempo, com essa crise toda que nós enfrentamos, mas aqui a gente, de certa forma, ainda sustenta uma produção razoável. Eu acredito que vamos ter safras ainda razoáveis também, programadas para os próximos anos, e essa inclusão da fruticultura, inclusive, eu vejo como solução de muita coisa, de muita região que está um pouco difícil o seu processamento, como zona da mata, que tem muitos problemas, terras montanhosas, e com essas novas regras ambientais, de sustentabilidade, de reservas técnicas, de áreas de proteção permanente, enfim, eu acho que fruticultura poderá fazer parte, com certeza fará, de muita reutilização de algumas áreas, de introdução de novas produções para garantir uma renda nessas propriedades. Então, é com muito bons olhos que eu vejo essa abertura.
É um produto novo, de valor agregado, que a gente já começa a exportar, principalmente a produção irrigada lá do norte, já exportando limão, manga, né, banana, começando também tentando levar. Então, acho que nós temos muito que progredir nessa área. E assim a gente conta com vocês todos, com essa boa vontade de vir, dedicar um pouco do tempo, trazer sugestões, trazer os problemas de cada região, para que a gente possa discutir com os companheiros e encontrar caminhos, ok? Então, com essas palavras pequenas de abertura, e agradecendo a presença dos que vieram, e nós vamos, então, dar início pedindo ao Luiz Roberto, então, que nos dê um brinde aí com essa panorama geral da fruticultura brasileira. Eu tenho feito esse trabalho, porque eu acredito também que a fruticultura seja o veículo importante, né, principalmente para aquelas áreas que não são tão grandes e que têm uma agricultura familiar muito forte, né? E tenho feito isso, inclusive, com produtores aqui de Minas. Já tive com alguns deles em Dubai, produtores aqui de São Gotardo, chamada Sequita, produzem cenouras. Depois tive com eles também numa feira em Madrid, o ano passado, e mostrei para eles produtos nossos, né, nesses lugares, e eles puderam ver que esses lugares têm produção de todo lugar do mundo, tem cenoura de todo lugar do mundo. E eu até testei a ele, falei, é mais fácil eu vender melão para Dubai, muitas vezes, do que vender melão num Ceasa dentro do Brasil, em termos de recebimento, em termos de logística, de qualquer coisa. Então, para desmistificar um pouco essa dificuldade, porque eu sempre digo que o brasileiro é muito bom porteira para dentro, né? Excelente produtor, mas falta um pouco a comercialização, o tino comercial, aquela visão mesmo do business, do negócio. E tanto que hoje os grandes exportadores dos nossos produtos são todas trades internacionais, né? Então a gente tem que trabalhar, acho que novas gerações estão vindo, globalização, acessos aí aos computadores, à mídia, né, línguas estrangeiras, tudo isso faz parte de um desenvolvimento que eu acho que não tenha dúvida que nós vamos progredir nesse sentido. Minas Gerais tem uma grande vantagem, eu vejo. Primeiro, ela também tem uma região muito seca no norte de Minas, que parece um pouco a região nordeste, onde existe a possibilidade de desenvolver bem a fruticultura. A gente sabe que a chuva em excesso também é um problema para a fruticultura, mas tendo água e tendo as condições ali climáticas, eu acho que tem condição de desenvolver uma boa agricultura. E Minas, em termos de logística, pensando em mercado brasileiro, que é um grande mercado, estamos falando de 200 milhões de habitantes, né? Minas tem uma situação de localização geográfica importante também, porque ela tem como abastecer quase todas as regiões do Brasil de uma forma que nenhuma outra tem, né? A produção aqui nessa região abastece Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste de uma forma que ninguém tem também. E na fruticultura, até estendendo um pouco mais para a hortifruticultura, a logística é muito importante, né? O transit time, que a gente chama, né? O tempo de pós-colheita é muito importante. Então, isso, para Minas, eu acho que é um diferencial muito grande, que tem tudo para ser explorado. Então, agradecer esse convite e passar um pouco da experiência que nós temos, né? Eu saí de São Paulo em 95, fui receber uma conta lá como advogado, uma fazenda lá, e acabei me entusiasmando, montei a empresa junto com mais um sócio, e comecei plantando 3 hectares por semana. Hoje nós produzimos 300 hectares por semana, 9 mil hectares, né, gerando uma pessoa por hectare em média, ou seja, eu estou com 8.700 carteiras de trabalho assinadas no semiárido brasileiro. E hoje a estrutura da empresa me permite sair um pouco mais e cuidar um pouco da parte institucional, porque nós notamos que se eu não cuidasse dos problemas da porteira para fora, a gente ia ter limitantes. Então, há 3 anos a gente criou, com o apoio enorme da CNA Abrafrutas, e nós temos hoje 3 grandes pilares que a gente está brigando muito em Brasília. Isso específico com relação à fruticultura. O número 1 é a abertura de mercados. Se a gente não tiver mercados para exportar, limita a nossa produção. Infelizmente, nós não produzimos algo industrial, então existe um risco de exportar praga na exportação de fruta. Então, para abrir mercados, nós temos que ter uma análise de risco de praga, e isso dependemos do governo brasileiro. Então, isso a gente tem trabalhado bastante. O
O segundo item é o registro dos defensivos, né? Todo mundo aqui, quem trabalha com minor crop, que a gente chama, nas pequenas culturas de pequeno suporte fitossanitário, sabe a dificuldade que é nós termos os produtos que a gente possa utilizar, né? Só para dar um exemplo, né? Melão, a gente produz em torno de 20 mil hectares. Isso você falava. Então, quando você vai para a legislação brasileira, uma legislação antiga, né, que não protege o produtor, protege as indústrias, e como demora muito para registrar um produto, a indústria só pede registro para as grandes culturas, e nós ficamos sem nada. Isso atrapalha muito, né? Mas só para elucidar, semana passada, é bom trazer essa notícia. Outra briga que nós tínhamos lá, a Anvisa divulgou o resultado do PARA, Programa de Acompanhamento de Resíduos Agrotóxicos, né? Eu digo, a gente já começa errando, está na lei, está o nome agrotóxico, né? E eu digo, eu nunca vi alguém dizer que vai à farmácia comprar um monotóxico, né? Ninguém fala isso. Mas para as plantas querem botar esse nome agrotóxico, né? Ao invés de chamar de defensivo, né? De pesticida. Mas a Anvisa fazia esses acompanhamentos. E como, eu vou citar aqui o exemplo mais emblemático, que é o pimentão. Como o pimentão não tinha nada registrado para o pimentão, o produtor de pimentão usava o que tinha para o tomate, que a praga é a mesma, e aí, quando a Anvisa ia lá e pegava um pimentão, 100% dos pimentões está com inconformidade. Mas a comunicação era muito mal feita, ela dizia que o pimentão estava contaminado. Então, essa palavra contaminado já espantava todos os consumidores, e quem produz pimentão ia à falência, né? Isso aconteceu com vários produtos. Então, depois de muita briga, nós conseguimos que a Anvisa fizesse uma comunicação correta. Vocês vão ver, ela divulgou isso semana passada e atestou que 99% dos produtos brasileiros não correm risco de dar uma intoxicação em nada. Então, isso já é fruto do nosso trabalho junto à Anvisa, mostrando que, por um lado, nós temos que promover o consumo de frutas e verduras como um alimento saudável, reduzir o problema que nós temos de obesidade na nossa sociedade brasileira, que vocês vão ver aqui, né? Nós temos mais problema de obesidade do que de fome zero, na verdade, né? Isso ficou comprovado pelo IBGE. Então, nós não temos como promover o consumo de frutas e verduras se o próprio governo faz uma propaganda contra a gente. E o terceiro item é a questão da defesa vegetal do Brasil, né? Fortalecer a defesa, quer dizer, não deixar que entre novas pragas para o Brasil, porque cada praga que entra dificulta mais as exportações. Fortalecer as defesas estaduais, que é outra coisa também que a gente vê muita dificuldade, né? Um governo estadual, quando quer cortar despesas, a primeira coisa que faz é cortar os órgãos de defesa estaduais, e isso deixa a nossa fruticultura, a nossa hortifruticultura muito vulnerável à propagação de doenças, às vezes de um estado para outro, de outro país para cá. Então, esses são os três pontos que a gente tem brigado dentro de Brasília e temos conseguido, nesses 3 anos, já algum sucesso. Aqui em Minas, nós temos como associado a Banorte, ali que produz dentro do Jaíba, né? É um grande parceiro, está sempre junto nas feiras, nas promoções, nas reuniões, e a gente espera, com isso, também agregar mais parceiros, porque quanto mais representatividade a gente tiver, mais legitimidade de defender a classe em Brasília nós teremos, né? Então, vamos começando aqui. Onde que eu ponho para frente aqui? Ok. Então, a ideia é passar para vocês um pouco sobre o cenário. Acho que se eu ficar aqui, eu vou atrapalhar, né? Eu vou ficar aqui. Aqui? Tá bom aqui, né? Bom, o cenário da produção de frutas e comércio de frutas frescas no Brasil. Tá? Eu vou fazer um pouquinho antes, um breve relato aqui, abrangendo a questão do agronegócio brasileiro. Alguns de vocês já têm esses números, mas aqui nós temos os dados que o PIB do Brasil 2015 de 5,9 trilhões, né? Praticamente 22%, né, vem do agronegócio, né? E esse agronegócio é praticamente quase que porteira para dentro, né? Então, nós temos aí quase um quarto do PIB brasileiro vem do agro, né? E dentro do agro nós temos uma divisão aí de quase 70% é a agricultura e 30% é a pecuária. Aqui nós temos uma evolução do PIB, né, do agro dentro do Brasil. Ele vem mais ou menos, até caiu um pouco de 94 para 2015, né, chegou a 26%. Hoje, o ano passado, chegou a 22%. Vocês podem ver que realmente foi um dos
percentuais mais baixos dos últimos mais de 20 anos aí, praticamente foi 2015, só superou aí 2012, né? Então, mas a gente tem consciência do potencial que o Brasil tem para melhorar isso, se a gente conseguir implantar as reformas que nós precisamos, e no caso nosso, principalmente, a reforma trabalhista, que depois até vou falar um pouquinho mais sobre ela. Desse PIB do agro, né, nós temos aqui praticamente 12% vem dos insumos, né, dos adubos defensivos, sementes, né, 30% vem da produção agropecuária mesmo, né, outros 27%, aí, quase 30%, vem da indústria e 1/3 também na distribuição. Então, nós temos 1/3 praticamente entre produção, processamento e distribuição, e 10% está na questão dos insumos, né. Um pouquinho mais, né, sobre o PIB para dentro da porteira, né, isso aqui em termos de bilhões, o que é que ele gerou nos últimos anos, né, algo em torno de quase 400 bilhões de reais, produção porteira para dentro, né. E todos sabem, né, a importância do agro no saldo da balança comercial. Nós temos aqui o saldo positivo, né, sempre foi o verdinho aqui representa o agronegócio, né, o amarelo embaixo o resto, né. Então, o saldo, se nós temos um saldo positivo, é graças ao agronegócio, né. Então, a importância a nível nacional é muito grande e nós temos que trabalhar para cada vez mais nossos governantes terem essa consciência para que a gente possa ter a importância que a gente precisa ter, né. Aqui já falo um pouquinho mais de consumo, né. Nós temos aí como Brasil como dos grandes exportadores, né, praticamente no café 80%, né, na soja 74%, quer dizer, o Brasil nesses café, soja, celulose, açúcar e algodão exporta bem mais da metade do que produz, e mesmo nos outros itens aqui é um grande exportador, né. Aí a gente chama atenção no caso da fruticultura. A fruticultura exporta praticamente 2,5% do que produz, ou seja, quase nada, né. A exceção disso aqui é o melão. O melão, 55% da produção vai para exportação, porque ele nasceu para abastecer a Europa na entre-safra deles. Eles produzem no verão, na região do Mediterrâneo, mas no inverno, que não tem clima para isso, a gente abastece a Europa. Então, praticamente mais da metade da produção do melão vai para exportação, mas é uma exceção, né? Isso se deve a alguns fatores, né? Mas principalmente que nós temos um mercado grande no Brasil e não temos a cultura exportadora. Mas só para dar um número para vocês, nós estamos em torno de 800 milhões de dólares a exportação brasileira. O Chile, já há mais de 20 anos, exporta acima de 4 bilhões, 4,5 bi foi o último número. Mas o que mais chama a atenção para mim é a comparação com o Peru. O Peru, até 2009, exportava mais ou menos como o Brasil, em torno de 650 milhões. De 2009 para cá, nós saímos de 650 para 800, e o Chile saiu de 650 para 2 bilhões e 150 milhões. Então, para mim, o Peru, que é um país pequeno, que está em cima de um deserto, né, que não acessa a Europa como nós acessamos, porque ele está do lado do Pacífico. Então, eu acho que o Peru, para mim, é um exemplo a ser seguido, né? Acho que nós temos que... isso é política de governo, isso é velocidade em registro de cultivares novas, facilitação de documentos de exportação, culinária. Hoje, a comida peruana é muito conhecida no mundo inteiro. Então, tudo isso ajudou a promover, e o Peru é um... Hoje a manga, a uva eles exportam muito, aspargos eles exportam muito, tem 26 mil hectares de aspargos, né? Só para comparar, nós temos 30 mil de mamão no Brasil todo, eles têm 26 só de aspargos, alcachofra, eles têm produtos de alto valor agregado, né? Hortifrutis, né? Mas a manga e o abacate são muito fortes, mas a uva hoje eles já estão também tirando a janela brasileira, porque uma outra coisa importante que o Peru tem, nós não temos só um acordo de livre comércio. Nós não temos com ninguém, nós só temos com o Mercosul, e eles têm com os Estados Unidos, eles têm com a Europa, isso facilita muito as exportações. Esse 2,5% aí, o melão é o que representa a maior fatia dessa. Isso aqui é a média de todas as frutas, né? Então, o melão, isoladamente, é 55%. Obviamente, talvez se tirar o melão, tem que ver qual o peso ponderado dele, né? Então, se tirar o melão, talvez isso aqui caia para 1,50, quer dizer, alguma coisa assim, né? Então, o melão está aqui dentro desse geral, né? Mas é uma fruta isolada, né? Você pegar tudo em torno desse... eu vou passar aqui, vocês vão ver que tem os que a gente mais exporta, mais manga, uva, né? Nós temos ainda algumas...
Bom, aí entrando especificamente na fruticultura, né, nós somos o terceiro produtor mundial, atrás da China e da Índia. Nós temos uma produção de 44 milhões de toneladas no Brasil todo, né? A gente exporta praticamente 2,5. E tem uma característica importante, que nós somos, a fruticultura é responsável por 27% da mão de obra gerada no país, né? Assim, na parte agrícola, né? Porque ela é muito manual mesmo, você não mecaniza a produção de fruta, é muito difícil, né? Então, nós temos vamos dizer, uma vantagem socioeconômica muito grande, né? No melão, por exemplo, é uma pessoa por hectare, né? Então, a gente vê nos grãos, né, uma pessoa com uma máquina daquela planta 1.000 hectares, praticamente, colhe 1.000. Então, a gente é altamente gerador e distribuidor, necessariamente, de renda, né? São 2,2 milhões de hectares cultivados, em 30 polos espalhados por todo o Brasil, e tem um valor aí, bruto agrícola estimado em torno de 22 bilhões. Nós temos fruta praticamente no Brasil todo, né? Aqui vem um pouco dos números. Esse verde é a produção em termos de interna, né? Os 44 milhões de toneladas. A gente praticamente também está estável ao longo dos anos. Já teve um pouquinho mais alto, mas também já teve mais baixo aqui em 2010. E essa linha alaranjada aqui representa as exportações, né? Nós tivemos aqui, chegamos a 780, depois, como 95% da nossa fruta vai para a Europa, com aquela crise de 2008 do subprime, diminuiu um pouco o consumo, nós estamos começando a retomar agora, também com o trabalho de abertura de novos mercados, né? Então, hoje nós estamos aí em torno de 800, talvez esse ano chegar a 850 milhões de dólares, é o que a fruticultura brasileira faz. Então, é um valor muito incipiente. Aqui um pouquinho sobre como é que funciona o sistema de comercialização, né? Nós temos dois tipos de comercialização. Aquele que vai direto, como a gente chama de fruta fresca, né? É o fresh produce, né? Que ele já vai praticamente direto dos pomares para o beneficiamento. Esse beneficiamento é lavagem, limpeza da fruta, né? Uma classificação, acomodação no embalamento, né? Nas caixas, resfriar, e já vai para o centro de distribuição, supermercados. Na parte de agroindustrialização, o processo é um pouquinho mais longo, né? Nós temos que fazer a transformação primária, né? Da transformação, da industrialização, sucos, polpas, outros produtos, e depois é que vai para a distribuição, né? Aqui nós temos um valor agregado maior, bem maior, na parte de fruta fresca, mas nós temos volumes maiores, ou seja, a qualidade não é tão importante, a aparência não é tão importante. Então, você aproveita um pouco mais, no caso da industrialização, mas você trabalha com um produto menos, o valor agregado menor, né? E vocês vão ver aqui que é mais ou menos a metade da produção, ela vai como industrialização, metade como fruta fresca, né? 53% da produção é comercializado fresco, 47% processado. Aqui nós temos um peso muito grande da laranja brasileira, né? A laranja aqui pesa muito, né? O Brasil é um grande produtor mundial de laranja, exportador, mas é de suco, né? Não é a laranja de mesa, não é a tangerina, poncã, que se produz muito no Uruguai, na Argentina, né? Na própria Espanha, que a gente chama de laranja de mesa, né? A gente não tem muito. A nossa cítrica, né? A indústria de laranja é mais a parte de industrialização. Mas essa aqui é mais ou menos a divisão que nós temos entre essas duas produções. Então, falando um pouco das exportações, né, nós, já no primeiro ano da Abrafrutas, com o apoio da CNA, conseguimos já fazer um convênio com a Apex, um convênio bienal, que é para promover o nome da fruticultura brasileira. Então, nós fizemos uma pesquisa com os importadores para saber, quando ele compra uma fruta do Brasil, o que é que remete aquilo, assim, o que faz ele comprar, o que vem à mente uma fruta brasileira, né? A gente até achava que era sabor, mas, na verdade, não é o sabor, porque sabor todo mundo tem que ter, não é um diferencial, né? O que diferencia uma fruta brasileira é a tropicalidade, é o sol, é o calor. Então, a gente desenvolveu essa logomarca, que é um sol estilizado, com um colibri, que é uma ave muito típica dos trópicos, né? E que se alimenta de néctar, né? E colocamos essa marca Frutas do Brasil, que é um português, mantendo a brasilidade, e é uma frase que é fácil de se entender, tanto em espanhol como em inglês, né?
frutas é fruit, né? E Brasil é o mesmo, então dá para entender nas duas línguas. E aí colocamos aquele slogan Gifted by the Sun, que significa presenteado pelo sol, ou abençoado pelo sol, alguma coisa assim, né? Então, esse já é um projeto da Apex, que também nos subvenciona a participar de missões e feiras fora do Brasil. Aqui um pouco do ranking das frutas mais exportadas e as frutas mais importadas. Como vocês vão ver, de modo geral, as frutas mais exportadas são frutas tropicais, e as frutas mais importadas são as frutas de clima temperado, né? Obviamente, o Brasil é um país tropical, tem um pouco de produção de frutas temperadas mais ao sul do país, mas mesmo assim, essa região sul ainda, a gente acaba dizendo assim, está forçando um pouco a barra para produzir lá, porque o ideal seria em latitudes mais extremas, né? Mas a gente tem aí então, melão, manga, a banana já foi uma fruta, já se exportou mais, mas praticamente não se exporta nada, né? Hoje vieram multinacionais produzir lá na região Nordeste, como a Del Monte, Fives, acabaram saindo do Brasil, mas a banana é um potencial gigantesco. O Equador e a Colômbia e a Costa Rica são os grandes países que abastecem os países ricos. A banana é como se fosse a commodity da fruticultura, quer dizer, tem um volume grande, né? Não é um valor tão agregado. Para dar um número para vocês, um container de uva sem semente vale $60 mil. De melão vale em torno de 18 mil, banana vale mais ou menos uns 10 mil. Então, ela tem um valor agregado menor, mas ela tem um volume de consumo muito maior, né? E nós tínhamos um regime de cotas até pouco tempo atrás, para proteger as ex-colônias, isso depois de brigas de muitos anos da Alemanha no OMC, extinguiu-se esse sistema de cotas. Hoje existe um sistema de tarifas diferenciado, dependendo da região, mas nós temos a mesma tarifa dos países exportadores. Então, a gente tem uma condição de competitividade muito boa, então, esse é um mercado que pode se abrir bastante para as nossas exportações, tá? Então, e as importações, praticamente, são essas que estão aqui. Esse aqui é um pouco dos destinos onde a fruta brasileira vai, né? Então, nós temos aqui a Holanda, praticamente recebe 38%, 40%, mas de lá distribui para todo mundo, né? A Holanda é o Ceasa da Europa, né? A gente vê frutas nossas, às vezes, na Rússia, em outros lugares, que chegou através da Holanda, né? Depois a Inglaterra vem em segundo lugar, a Espanha. No melão, no nosso caso, é mais ou menos quase que 30% nesses 3 países, e o restante depois é fracionado em vários países, né? Mas então nós temos aqui que na Europa, praticamente, só aqui, você vê que é um volume muito grande. Então, estamos muito concentrados na Europa, e por isso a necessidade de abrir novos mercados, né? Nós temos os Estados Unidos como um grande potencial recebedor, mas tem problemas de tarifas e fitossanitários a superar, né? No caso nosso do melão, por exemplo, a tarifa de importação lá é 28%. É a tarifa mais alta. Depois daquele jantar com a embaixadora, no dia seguinte eu fiz uma apresentação naquele dia do Brasil e Estados Unidos, e 2 semanas depois eu estive na embaixada, conversando, que eu já venho conversando há anos sobre isso, como remover essa barreira tarifária. 28% é a tarifa mais alta de importação dos Estados Unidos, e poucos produtos encaixam nela. Então, o assessor da embaixadora disse, se o melão está nisso aí, é porque ele é altamente protegido aqui dentro. Então, o que eu estou torcendo agora com o Trump, né, é que eles aumentem a tarifa do México, da Costa Rica, porque assim a gente vai ficar na mesma situação. Não, acho que não vão abaixar a nossa, mas que pelo menos aumente o dos outros, né? Então, se ele piorar o dos outros, porque igual a gente, pelo menos a gente tem mais chance, né? Porque baixar, já vi que não vai abaixar mesmo, né? Então, isso aqui é um pouco dos destinos que nós temos. E aqui é um pouco dos mercados emergentes que nós estamos tentando abrir, Estados Unidos, Canadá, a Ásia, né? Nós estamos já finalizando a visita, tivemos uma visita do ministro semana passada na Fazenda, nós já estamos para trocar aí o protocolo vir espera da China, que é o produto que a gente mais importa, e poder exportar melão e melancia, que é o que a gente mais exporta para a China, né? Um país que consome um volume enorme de melão e melancia. Leste europeu, Rússia, já estão mandando também em torno de 20 contêineres por semana lá para a região do Oriente Médio, né? Então, esses são os países, essas regiões que nós estamos querendo abrir. Agora nós temos uma expansão do Canal do Panamá, que vai facilitar a exportação do Nordeste brasileiro para a Ásia. Então, isso tudo nós estamos trabalhando, isso precisamos de governo, precisamos de relações institucionais para abrir, e é o que nós estamos feito bastante lá em Brasília, para todas as frutas, né?
Aqui um pouquinho das dificuldades que um exportador tem, né? A oscilação cambial é um grande problema, né? O ano passado o dólar estava a 4, esse ano chegou a 3,15, agora chegou a 3,40. A libra, por exemplo, a gente vende muito em libra, estava a R$6, baixou para menos de 4, a 4,10 agora, por causa também do Brexit lá, né? Então a libra perdeu o valor. Então essas oscilações é muito difícil, porque você faz um contrato de um ano, nunca sabe direito como é que vai estar, é difícil você calcular essas variações, né? As exigências do mercado de importadores são grandes, são altas, mas, de certa forma, eu sempre digo, isso beneficia a produção, te dá mais controle. Nós temos aí certificações internacionais. Sem a certificação, a gente não pode exportar. Então, hoje tem a mais conhecida chamada Global GAP, esse GAP chama Good Agricultural Practices, né, boas práticas agrícolas, que é meio ambiente, responsabilidade social e segurança alimentar. Tá? Então, todo mundo que exporta tem esses cuidados e ajuda na produção, nos controles, e eu acho que dá um profissionalismo muito maior para o produtor, apesar de ser uma dificuldade. Temos as barreiras tarifárias, né, e não tarifárias, que são as fitossanitárias, uma falta de mão de obra qualificada para manejar toda essa produção, né? O manejo de colheita, pós-colheita, tratamentos fitossanitários para que a fruta consiga viajar, chegar nesses destinos, né? O problema de crédito, que isso afeta todos os setores, né? E está cada vez mais difícil você conseguir crédito para produzir, né? E a articulação para driblar esses problemas, né? Infraestrutura, portos. Muitas vezes nós estamos há 7 dias, um navio sai, 7 dias depois ele chega em Algeciras, no sul da Espanha. Muitas vezes ele chega e a documentação para o cliente liberar a fruta não chegou. Quer dizer, a fruta chega primeiro que os papéis, porque é certificado fitossanitário, é uma série de documentação que burocracia brasileira que é incrível. Né? Fora a greve, né? Vira e mexe, Receita em greve, Ministério da Agricultura em greve, isso tudo são os problemas que nós temos e que é isso que nos faz ter uma associação lá em Brasília brigando para isso, né? E as vantagens, né? É um mercado com um nível mais elevado de remuneração. Sem dúvida nenhuma, você é muito mais remunerado, você tem mais qualidade, paga melhor, preços fixos, você tem uma outra relação muito mais segura, né? Tem muito mais de credibilidade, né? E essa internacionalização das empresas pode trazer inovação organizacional e tecnológica, a fim de atender esse requisito. Ou seja, isso te exige você ser melhor profissional, isso faz de você um melhor empreendedor. A exigência faz você evoluir nessa situação, né? E essas exportações ela pode levar a um desenvolvimento, que a gente tem que treinar mais mão de obra. A gente, dando um exemplo aqui da visita do Blair semana passada, ele ficou quarta e quinta na fazenda, dormiu lá. No final, ele falou assim, Luiz Roberto, vocês estão muito à frente, tecnologicamente, do que a gente está na soja. Quando eu entrar na minha interessada, eu falei, posso mandar as pessoas aqui para ver o que você faz de controle biológico, rastreabilidade, pulverização. Nós temos um pulverizador eletrostático que cria um campo magnético que a folha atrai. Então, você mostra ali que economizamos 25% nos defensivos e na água. Para minha surpresa, ele não conhecia isso, né? Quer dizer, a gente traz direto dos Estados Unidos, não tem nem revenda aqui no Brasil. Então, isso realmente faz com que nós tenhamos uma agricultura de ponta, de primeiro nível, de primeiro mundo, né? Vamos dizer assim. E os desafios, né, são conquistar novos mercados, né, investir em propaganda e promoção do produto brasileiro, né, ou seja, tirar aquela imagem que o Brasil mata, desmata, tem crianças trabalhando. Tudo isso é uma imagem ruim para a nossa agricultura, né? Então, você tem que tirar essa imagem, mostrar que realmente nós somos um país que tem uma agricultura desenvolvida, de qualidade, né? Então, tem que buscar essa credibilidade, né, e profissionalismo nas negociações. Pesquisa das preferências de cultura, ou seja, o que é que cada país consome. Às vezes, a Espanha quer um melão chamado pele sapo, é um verdinho rajado. Outro país quer outra variedade de melão, a China quer outro. Então, saber o que é que eles querem efetivamente. Você não pode brigar com o mercado, você tem que ir de acordo com o que eles estão. E saber introduzir variedades novas quando você vê essa oportunidade e criar, às vezes, algum mercado que não tem ainda, né? Você tem um planejamento da produção também muito melhor, né? Quando você tem a exportação, então você consegue fazer um planejamento melhor e reduzir custo, né? Sempre reduzindo custo, né? Introduzindo novas tecnologias, que isso é sempre muito possível, né? Então, aqui estou aqui da Abrafrutas, né? A nossa associação. Nós temos hoje aqui já várias empresas grandes de produtores de fruta, como exemplo aqui, Cutrale, a Fischer, né? Nós temos lá no sul, nós temos a Skill, temos
outras associações, como a Associação Brasileira de Produtor de Maçã, Produtor de Limão, Aba Norte, várias empresas. Nós estamos hoje em 44. Nós fomos fundados, nós tínhamos 28, mas estamos conseguindo agregar mais, agora tentando a Associação Brasileira de Sítios de Mesa, que é uma associação nova também. Então, quanto mais empresas tiverem aqui dentro, mais massa crítica teremos para desenvolver, né? O objetivo, então, é a promoção comercial de frutas e derivados, né? É o projeto da Apex, né? Essa promoção internacional. A promoção de consumo de frutas no mercado interno. Nós temos um consumo muito baixo ainda per capita. Criar essa cultura de consumo. Nós temos em torno de 56 quilos per capita ano. A OMC recomenda pelo menos 400 gramas por dia, que vai dar 120 quilos, né? Que é o que os países mais desenvolvidos têm. Nós entramos muito abaixo disso, né? Então, mostrar para o governo que campanhas estimulando o consumo de frutas in natura vai trazer uma economia na outra ponta, na saúde pública. Você vai ter menos doenças cardiovasculares, né? Vai ter menos problema de obesidade, diabetes, câncer do colo do útero, uma série de intestino, uma série de doenças que é comprovadamente um alimento saudável pode trazer, né? Temos a representação institucional e a abertura de novos mercados. As parcerias que nós já temos aqui, CNA, Senar e o Instituto da CNA, estamos lá dentro hoje, né, da CNA, e com a Apex, né? Então, foi muito importante a CNA ter nos dado essa oportunidade, estendido, ter visto o potencial que a fruticultura pode ter para o agronegócio brasileiro e ter dado esse apoio para a gente lá. Isso aqui é o nosso projeto junto à Apex, né? Um projeto de promoção lá, né? Então, quando a gente assinou lá, até estaria o João Martins lá ao fundo, né? Participação de feira, estudo de mapeamento de barreira, quais mercados que a gente pode ir, projeto comprador, trazer importadores para cá, imagem do Brasil. Então, isso a gente tem trabalhado bastante, porque o Brasil não é conhecido lá fora como um produtor de frutas, né? Café, cana-de-açúcar, tudo isso é conhecido, mas fruticultura a gente ainda não tem esse perfil que precisamos criar, né? Então, a Abrafrutos, em parceria com a CNA e a Apex, desenvolve esse projeto de apoio aos exportadores brasileiros na busca de ampliação dos negócios, abertura de novos mercados, reconhecimento e diferenciação das frutas brasileiras, aumento do saudável hábito de consumir frutas saborosas em qualidade superior. Com esse objetivo, ela foi criada a marca do Brasil. Então, isso aqui, na verdade, não é só exportação, né, gente? Então, a gente também acaba entrando um pouco de consumo aqui no Brasil também e os problemas que nós temos aqui no Brasil, né? Mais uma vez aí a marca. Falando agora um pouquinho do mercado interno, porque a gente também não é só exportação, né? E um grande mercado brasileiro, o aumento de consumo no mercado interno como alimento saudável e combate à obesidade. O crescimento no mercado de frutas processadas, suco, polpas e néctares, né? Já tem um crescimento, mas nós temos que ampliar isso cada vez mais, em vez de consumir refrigerante, consumir mais os sucos naturais. Temos brigado junto ao Ministério para cada vez mais obrigar que nos sucos realmente tenha mais fruta mesmo, e menos açúcar e menos água, como muitas vezes faz, né? O néctar, aquelas caixinhas que se chama néctar, a gente até acha que néctar é uma coisa melhor, mas não é, até pior, né? Agora estão colocando 20% de fruta, efetivamente, né? Então, junto ao governo, melhorar essa situação, né? É uma briga contra as indústrias, né? Para a gente colocar mais fruta mesmo, né? A campanha nacional de promoção de consumos, né? Isso aí nós estamos junto com o Ministério da Saúde, levar uma proposta para que haja um consumo, né? Então, o desafio aqui no Brasil? A tecnologia, né? Variedade mais resistente a estresse hídrico, a resistência à praga, precocidade, um sistema de produção com irrigação, fertigação, manejo integrado, pós-colheita, gestão do negócio, custo, perda, quer dizer, estamos levando muitas vezes aos produtores esse cálculo, como fazer, como gerir melhor seus negócios. Como eu disse, muitas vezes ele é um bom produtor, mas não é um bom gerenciador, né, dos processos produtivos e acaba se perdendo nisso, né? E o impacto da economia, né, abertura de novos mercados, aumento de consumo de frutas e tudo mais, né? E a parte de política pública, coisa do minor crop, né, um pouco da parte dos registros, que tem avançado, seguro rural, né, que a fruticultura é muito importante, na maçã, com os granizos, crédito, relação internacional, infraestrutura, desburocratização, mão de obra e tudo mais, né? Aqui, com relação à mão de obra, só queria abrir um parênteses, a legislação brasileira ela é totalmente antigeradora de empregos, né? Nós temos o problema da hora itinere, né? Nossa legislação tem mais de 70 anos, acho que é de 1950, uma legislação totalmente obsoleta, que foi criada numa época em que não existia o agronegócio.
Então, óbvio que aquelas regras de lá não se aplicam muito ao que tem hoje, né? Uma das, para mim, as coisas mais esdrúxulas é a questão da hora itinere, né? A hora itinere, vocês sabem que é aquilo que onde não provê, onde não há transporte público, a lei diz que o empregador começa a contar a hora de trabalho na hora que ele pega o empregador e termina na hora que ele deixa o empregador de volta. Então, a lei diz o seguinte, para quem gerar emprego fora dos grandes centros urbanos, pode deixar de ser burro e bobo, porque nós queremos ficar todo mundo amontoado num lugar só, em vez de você ganhar um prêmio, você vai ter um castigo. Quer dizer, em vez dela incentivar a geração de emprego fora dos grandes centros, ela dá uma penalidade. Quer dizer, por que um empregador dos grandes centros urbanos, os empregados demoram 3, às vezes 4 horas para vir, ônibus lotado, viajam em pé, e nós temos que, ninguém pode estar em pé, todo mundo tem que estar sentado, e temos que pagar essa hora extra. É um absurdo, né? Mas nós passamos, quer dizer, eu acho que é um preconceito negativo contra o nosso setor. E mais recentemente, eu até citei isso, foi coisa de um mês para cá, quando eu comecei a empresa no Nordeste, ocorria desmaios dentro do campo. Nós fomos descobrir o que era, as pessoas iam trabalhar sem café da manhã. Então, eu instituí, a gente dá café da manhã, almoço, para todo mundo. Então, o café da manhã, mesmo quem chega na fazenda para trabalhar, ele vai e passa pelo café da manhã antes de ir para o campo. Só que a legislação diz que começa a contar o horário de trabalho quando ele adentra no recinto de trabalho. Isso está na legislação. Então, a gente fez um acordo coletivo de trabalho, homologado pelos sindicatos, dizendo, olha, em vez de contar quando ele entra, conta quando ele termina o café e vai para o campo, porque, além de dar o café da manhã, seria demais, a gente tem que pagar por essa hora ainda, né? Isso funcionou tão bem até agora. Só que aí vai o Ministério Público, Trabalho, entra com uma ação, e, recentemente, esse acordo foi anulado, então nós vamos ter que pagar as horas, tudo lá para trás, ou seja, o Tribunal Superior do Trabalho diz o seguinte, independente de você dar café da manhã ou não, você só tem 10 minutos. Depois disso, você tem que pagar. Ou seja, está dizendo para nós, não dê café da manhã para os seus funcionários, né? Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode mais suportar no Brasil, se quer que o Brasil cresça e se desenvolva, né? Quer dizer, o que nós queremos é, o que eu acertar com o funcionário, o que eu acertar com o sindicato, o que eles homologaram, tem que ser lei entre nós temos que ter uma segurança jurídica. E a questão da jornada de trabalho é outra coisa também importante para nós, né? Porque, às vezes, o melão amadureceu, você precisa trabalhar um pouco mais. Só que, no outro dia, quando você colher um pouco mais, você vai colher um pouco menos. Então, se você, dentro da jornada de trabalho semanal, o que eu acertar com eles está valendo. Nós não queremos tirar direito de ninguém. O que nós queremos é flexibilizar. E hoje a gente não pode flexibilizar. Você não pode ter mais do que 2 horas extras por dia. Então, assim, você não tem flexibilização. Então, isso é um absurdo. E eu costumo dizer o seguinte, né, a pergunta é, qual país protege mais seus trabalhadores de ter legislação? Brasil ou Estados Unidos? É óbvio que o Brasil protege muito mais, né? E por que os brasileiros vão trabalhar lá e por que nenhum americano vem trabalhar aqui? Porque é óbvio que a gente acha que está fazendo alguma coisa de bem para eles e não estão fazendo bem para eles. Então, é isso que nós temos que mudar. Essa reforma trabalhista, se não vier, a gente nunca vai sair da situação que somos, né? Aí, falando um pouco de consumo, né? Como eu falei, o consumo mundial, né? Na Europa, os países mais envolvidos já passaram de 100 quilos, né? Per capita ano, e o Brasil ainda com 57. Então, nós podemos ainda dobrar o consumo per capita, numa população de 120 milhões de habitantes. Se a gente conseguir isso, óbvio, hoje não tem nem fruta para abastecer, mas você tem um potencial de crescimento aí, e isso significa um potencial de produção muito grande. E é aí que eu digo aqui no estado de Minas Gerais, pela condição climática, que ele tem quase que todo tipo de clima dentro do Brasil. Você tem climas frios, né, quase temperado em lugares mais altos, você tem clima semiárido no norte, e você tem a localização de poder distribuir isso para todo o Brasil. Então, acho que esse é um grande potencial, né? Isso aqui é só um pouco de curiosidade, né? Assim, em relação ao consumo, né? Você vê que morango ali, 3%, em torno de 3%, né? A banana é a fruta mais consumida, depois vem a maçã, laranja, mamão, abacaxi. Você tem, então, aí o ranking das frutas mais consumidas, menos consumidas, né? E nós temos aqui também uma outra curiosidade, essa é uma pesquisa que a CNA fez, que realmente o poder aquisitivo, quanto mais alto é o poder aquisitivo, mais alto é o consumo de frutas e verduras. Quer dizer, aquela população classe C, D e E, realmente não consome muita fruta e verdura. Um pouco por causa do preço e um pouco por causa da cultura mesmo, que não está acostumada, não tem esse hábito de consumir. Então, um trabalho bem feito nessa classe social, nós podemos aumentar bastante esse consumo também. Quer dizer, a fruta, infelizmente, hoje é um pouco ainda elitizada, né? Aqui, aqueles dados sobre o índice de massa corpórea, né? O peso das pessoas, né? Então, nós temos ali, ó, praticamente
33% de sobrepeso, né? Nós temos 46% saudável, né? O resto para cima também é pessoas acima do peso, né? Então, nós temos aí magreza, isso aqui também é um dado que foi tirado de pesquisa do IBGE, 3% só realmente pessoas muito magras, né? Saudável, nós estamos aí com quase a metade, mas sobrepeso já é mais da metade. Mas o que chama atenção é o crescimento de pessoas com sobrepeso, né? Eu acho que o poder aquisitivo, quando aumentou da população brasileira nos últimos 10 anos, o poder aquisitivo do salário mínimo, as pessoas correram muito para consumir o que chama de junk food, né? Comida pouco saudável, né? E depois todo mundo começa a aumentar o peso, problema de saúde, aí depois ele começa a ter conscientização e vai para o alimento mais saudável, né? Mas está existindo um crescimento. Existe uma pesquisa que, se o Brasil não reverter isso nos próximos 5 ou 6 anos, o Brasil vai ter uma população tão obesa quanto é a dos Estados Unidos, porque lá começou a reverter e aqui a gente ainda não começou a mudar essa curva, né? Aqui também um pouco de aonde são vendidas as frutas, né? 80% hoje é no supermercado, né? Depois você tem aí as feiras livres, sacolão, quitanda, mas mostra que o supermercado hoje é o grande veículo de venda, né? de ponto de venda para os consumidores, e as empresas cada vez mais estão indo direto ao supermercado. Hoje nós mesmos já vendemos direto para o supermercado, tanto aqui como lá fora, tirando cada vez mais o atravessador, agregando mais valor, ou seja, avançando na cadeia de distribuição, né? Então, quando você tem cooperativa, um sozinho às vezes não dá escala, mas associação, cooperativa, isso é muito importante para você ter escala e ir direto cada vez mais vendo o supermercado. E o supermercado também quer isso, quer aproximar cada vez mais o produtor do consumidor, né? Isso aqui é um pouquinho de fotos das nossas feiras, a gente tem participado na Europa, principalmente, né? Isso aqui é a Fruit Logística, em Berlim, que é a feira mais importante do mundo, uma feira, quem tiver a oportunidade de ir, vale a pena. Eu sei que o governo de Minas esteve lá alguns anos atrás, no Exporta Minas, né? Ficaram alguns anos aí com... Banorte, então vale a pena, acho que é uma feira maravilhosa, né? Você viu que realmente tem coisa do mundo inteiro lá, né? Então, isso aqui é um pouco uma foto aqui do nosso stand lá, de outro ângulo. Isso aqui foi em Dubai, onde eu falei que levei o pessoal do Sequita, da cenoura, rodada de negócios lá, abrindo o mercado do Oriente Médio. Isso aqui foi Fruta Tracha em Madrid, 2015. Tivemos também agora lá em outubro, em Madrid, agora, 2016, um stand brasileiro. Então, acho que era isso que eu queria colocar para você. Na vida não existem soluções, existem forças em marcha. Há de se articular essas forças, né, que aí a solução se articularão. Quer dizer, se a gente não estiver unido, se a gente não estiver trabalhando em função disso, né, em prol de alguma finalidade, em prol de um objetivo, a gente não consegue avançar. Então, a fruticultura, por ser um setor que ainda é muito familiar, muito pequeno produtor, a gente não tinha uma representatividade ainda decentemente, como tem outros setores lá junto ao governo brasileiro. Então, é isso que a gente tem tentado fazer, levar essa importância, e temos conseguido muito sucesso, né? Essa visita que o ministro nos fez, ele fez a Petrolina na terça-feira, foi conhecer Manguilva lá, e foi visitar a região lá de Mossoró, quarta e quinta, né? Nós nunca tínhamos recebido uma visita de um ministro lá, né? Então, mostra essa importância, mostra que o governo realmente está começando a enxergar esse setor, e a própria decisão aqui da federação de criar a comissão, né? Então, mostra que essa visão de promover esse setor, sem dúvida nenhuma, vai trazer resultados para todo mundo. Acho que, de cima a baixo, a cadeia toda vai se beneficiar. Então, era isso que eu queria apresentar para vocês, convidá-los, o dia que estiver em Brasília e quiser conhecer lá a Abrafrutos, estamos dentro lá da CNA, e tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, estaremos sempre à disposição. A federação tem os nossos contatos, depois, posteriormente, quiser conversar, estaremos à disposição de todos vocês, tá bom? Muito obrigado.